nosso Salvador. Estamos aqui, Jesus, no posto do dever, diante do Senhor, para sermos ajudados por Ti. Te agradecemos, te louvamos por esta maravilhosa oportunidade de reunirmos aqui juntos para adorar ao Senhor. Abre a palavra para nós, os nossos corações sejam abertos também para receber, conceber a Tua palavra. Tem que haver uma reciprocidade, a palavra aberta e o coração aberto. Ajuda-nos a crescer, sairmos daqui melhores do que viemos, abençoados por Ti. Continue cuidando desse povo que Te ama, que Te estima de coração. Ajuda-nos, nós Te pedimos, com o perdão de nossos pecados. Humildemente pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Senhor Jesus, continue nos abençoando, irmãos. É bom estar aqui e congregar, não é? Congregar. A Bíblia disse sobre congregar, lá em Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então é congregar. Se não precisasse de congregar, dizia, a fé vem por ler, e ler a palavra. Aí não precisa de congregar. Mas ela é bem clara. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Então deve haver esse desejo, não é? No coração dos filhos de Deus, de congregar. Você sabe que isso é tão importante que o diabo faz de tudo para a igreja não congregar. Se ele faz de tudo é porque há um grande segredo atrás disto. Há um grande segredo, nós temos que ser conscientes dessas coisas. O profeta fala lá na palavra igreja, está o quadro lá na entrada, a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele fala, se Deus está em seu coração, você quase não aguenta esperar a hora que essas portas se abrem para você vir e congregar. Então, congregar, nós devemos ter isto em foco. Como vencer um ataque? É com o ataque correto. Como vencer um mau pensamento? É alimentar um pensamento correto. Então, alimenta esse pensamento da importância de congregar. Porque o que me preocupa é o povo cair num comodismo e dizer, não, em casa está bem. Não está bem, não. A Bíblia diz sobre congregar. Se Deus, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é congregar, congregar. Não admita essa ideia do diabo que não congregando também está bom. Não está bom, não. Não está bem, não. Que às vezes aproveitamos como diz, eu estou cansado e não pode mesmo ir à igreja, eu não vou. E é por aí que o diabo nos pega. Por aí. Vai ficando fraco, desnutrido, e é por aí que os crentes vão perdendo o temor, e aí começa a falar coisas que não falava antes, comportamentos que não tinham antes, porque o diabo está pegando. Você tem que estar atento e não perder os princípios. Quais são os princípios? Congregar. A igreja primitiva congregava até no cemitério, quando o imperador Nero proibiu eles de congregar nos templos. Por que congregava no cemitério, de noite, no escuro? Porque há um segredo em congregar. E ouvir o pastor, lá eles queriam ouvir, o pastor Pedro prega para nós, pastor Paulo prega para nós, eles diziam lá.
Há um segredo nisto, eu estou falando para vacinar a igreja com esse bom espírito. Tudo bem, não pode superlotar a igreja, mas hoje mesmo já caberia muita gente aqui, ó. Muita gente caberia aqui hoje se viesse. Acima de 60 anos e crianças não são recomendadas pela lei da saúde pública, não deve ir. Acima de 60 anos e criança. Porém, há muita gente. O Brasil é um país de muita gente nova ainda, a igreja tem, né? Eu quero dar uma nota aqui, por motivo do Brasil ainda não ter chegado ao pico, fazer a curva decrescente, né, da contaminação desse vírus. Então, conversando com os irmãos, e Deus, né, nos deu esse bom senso que nós não devemos ter a Santa Ceia nesse domingo próximo, que é o primeiro domingo do mês. Seria até um contrassenso, porque na ceia todos os crentes batizados querem vir, né? Os anciãos, os jovens, as crianças que ainda já são batizadas, né? Embora as que crianças acima de 8 anos, eu creio que não há mal vir nos cultos. Porém, crianças menores, os pais vêm, as crianças querem vir juntas. Então é questão de consciência, boa consciência, tudo para não desenvolvermos tumulto aqui na porta da igreja, aglomeração, para não ter que ser acionado fiscalização, vir. Nós não podemos deixar isso acontecer. Vamos tocar o barco do jeito que a prefeita nos liberou, né? 30% do jeito que está aqui. Poderia vir mais gente hoje. Quarta-feira foi assim também? Poderia vir, esses bancos aqui cabe mais gente, pode vir. Viu? Você às vezes não veio, por pensar que está cheio, pode vir. Os anciãos acima de 60 anos e criança, não. Então a Santa Ceia fica para o primeiro domingo de junho, até porque não é doutrina. Nós não temos nem na Bíblia e nem na mensagem doutrina que a ceia deve ser todo mês. Nós temos esse costume, que é um bom costume, porque Paulo fala lá em Coríntios 11, cada vez que tomar a ceia, lembrar do corpo e do sangue de Jesus. É a lembrança, a memória. Então, se pudesse tomar todo culto, no tempo de Jesus, eles tomavam todo culto. Lembrança, naquele tempo, era uma coisa para o futuro. O sangue ainda não tinha sido derramado. Era uma tradição lá de Moisés, de Êxodo 12. Era a Páscoa, não é? A Páscoa. Hoje a Páscoa é memória, lembrança do sangue, que foi o Cordeiro Pascal, que morreu e derramou sangue por nós. Não foi cordeiro animal. Foi o próprio Deus que se tornou cordeiro, né? Mas não é doutrina. Quando não pode, não é pecado não tomar a ceia todo mês. Mês passado nós não tomamos, né? E este também, que é maio, o primeiro dia de maio é hoje, nós não vamos tomar. Seria um contrassenso nós marcar a ceia para vir, porque todos desejarão vir. E aí teria uma aglomeração muito grande de gente. Isso seria um contrassenso com a lei da saúde pública. Eles não podem, a gente senta no banco deles. Eu sei que o nosso presidente gostaria muito de liberar o povo, trabalhar, sair pelas ruas no todo. Mas se ele assinar um decreto desse, é inconstitucional, porque a coisa ainda está indo para cima, ainda não chegou no pico. Isto pelas pesquisas que têm sido feitas no Brasil, não é no Brasil, ainda não desceu, ainda está indo a clive, ainda não desceu o declive, ainda está indo a clive, a contaminação do vírus.
E até porque foi liberado alguma coisa, seria normal mesmo contaminar mais, porque foi liberado gente para trabalhar em vários setores. É normal ter um pico mais alto, isso é normal, não é alarmante, é normal ter um pico mais alto de contaminação. Mas já é provado pela ciência, que quanto mais gente contaminar, mais imunidade vão ter. Deve cada um cuidar da imunidade, né? Existe muita alimentação natural que promove imunidade física, orgânica. Uma coisa que eu tenho visto em muitas reportagens é a hemoterapia, entre muitas coisas para promover imunidade física. A hemoterapia, você tira o sangue daqui, 5 ml, e aplica na nádega 5 ml, uma vez por semana. É uma das muitas coisas. Alimentação, existe muita alimentação que traz imunidade, não é? Muitas alimentações. Nosso Brasil é rico em alimentação que promove a boa imunidade do nosso físico. Basta você ler um pouquinho, hoje aí está cheio disso, né? E administrar. Remédio de farmácia seria o mínimo, mas é alimentação mesmo é mais útil do que propriamente remédio de farmácia. É muito importante. E ter paciência e orar, não é? Sobretudo orar. Deus, passa logo essa pandemia. Cuida, Jesus, ajuda que esse vento de pandemia passe logo. Há muitos pais chorando para pôr o pão na mesa e não tem trabalho, não tem emprego. Muitos pais, muitas mães, muitas crianças chorando de fome, crianças que não são cristãs, não tem uma igreja como temos aqui. Temos a igreja. É pecado você passar fome de comida. Você tem os diáconos aqui, a igreja tem a cesta básica para isto. Venha os diáconos e pegue a cesta básica, os membros domésticos da fé. Não é primo do amigo do seu vizinho, não, é membros domésticos da fé. 1 Timóteo 5 diz, a igreja é responsável pelos seus domésticos da fé. Mas tem muitos que não têm igreja que possa ajudá-los, né? E são milhares deles. Mas oremos, Senhor, faça com que isso passe. Tantas famílias sofrendo, desempregado, sem condição, e muitos empresários quebrados porque não tem como produzir o produto que ele leva a ele ganhar o dinheiro, porque a empresa está fechada, o governo obrigou a fechar a empresa. Isso é um efeito cascata, vem lá de cima até embaixo, todos estão sofrendo, todos. O próprio governo está sofrendo a crise de arrecadação, todos estão sofrendo. Então, nessas horas de sofrimento, a receita não é falar, não é difamar, é orar, joelho no chão. Essas horas de crises, a receita não é difamar, não é blasfemar, mas é orar. Deus, faça com que isso passe logo, essa pandemia, essa calamidade. E Deus ouve. Se você sabia que as únicas orações na terra que Deus ouve na hora é a oração de um eleito, de um filho, de uma filha? Nós temos que pensar nessas coisas, porque senão a gente fica nos menosprezando. Não, o fulano, a igreja tal está orando, a igreja Beltrano está orando, o mundo está fazendo novena. Não é assim, não. A oração que tem valor é a oração dos filhos. Tem um valor maior, não é? Maior monta. Oração revelada, oração da alma. Então isso pesa muita responsabilidade sobre nós, sobre orar, falar, sabe? É muito peso, a monta é muito alta. A responsabilidade sobre o eleito é uma coisa muito especial.
Isso é o que o nosso profeta tem nos ensinado ao longo dos anos. Um filho, ele fala no lugar do pai. O servo não, mas o filho sim. A palavra de um filho tem muito peso. A oração de um filho tem muito peso, sabe? Então isso deve nos responsabilizar sobre orar. Madrugada, o Espírito Santo te chama para orar, joelho e vai orar. Deus, ajude nossos presidentes, ajude as autoridades políticas, tomarem decisões sábias, corretas. Anima-os no que é correto, desanima-os no que é incorreto. Orar, a oração do filho é a oração que tem peso diante dos ouvidos do pai. Nós devemos lembrar disso, senão nós ficamos nos menosprezando, chegamos até a desanimar de orar. Fulano orou, Beltrano orou, estão rezando, fazendo novena. Não é assim não. Você tem que crer nisto. Se nós não crermos nisso, nós estamos perdendo nosso tempo de dizer que somos eleitos, né? Aleluia, glória, glória, glória. Você é especial. Você é especial. Acredite nisto, que suas orações vão ter mais valor, suas palavras vão ter mais valor. Pare de falar coisas que não têm fundamento. Pare, porque se houve uma mentira e passa aquela mentira, quem falou? Foi a irmã da igreja do Tabernáculo da Fé. Quem falou? Foi o irmão da igreja do Tabernáculo da Fé. Coisa que você não tem segurança, deleta lá, não passa para frente, porque a nossa palavra tem peso, é palavra de filho, de eleitos. Eleitos, sabe? Deus não está obrigado a cumprir uma mentira, uma notícia mentirosa. Ele está obrigado a cumprir a verdade, não é? Então está bem informado, né? Não por motivo do Brasil ainda não ter chegado ao pico da contaminação, nós, para evitarmos números altos de aglomeração, vamos deixar a ceia deste mês de maio, que seria o próximo domingo, para o próximo mês de junho. Creio que até lá Deus há de ajudar, que passou essa pandemia. Então a ceia oficial fica para o dia 7 de junho, que é o primeiro domingo do mês. A lembrancinha das mães fica também para o ano que vem, porque senão vai fazer acepção de pessoas. Dá para umas que vêm e a outras não vêm. Não, eu gosto de fazer as coisas tudo igual, tudo igual. Então guarda, as irmãs já compraram, já está tudo prontinho. Guarda para o ano que vem, amém? Isso é uma lembrança para todas as mães, amém. Irmã Célia, irmã Valda, estamos orando por ela, viu? Irmã Valda, vocês coloquem o nome da irmã Valda, mãe da irmã Célia, esposa do irmão Paulo Borges. Ela está com problema de desmaio. Isso, eu não creio que isso é epilepsia, eu não creio. Isso, Deus pode desentupir esta veia e curar a irmã Valda, amém? Ore pela irmã Valda, é uma anciã, mas é uma anciã muito especial para nós. Ela não vem aos cultos por causa de dirigir, fica difícil para ela, mas ela não perde um culto lá na sua casa junto com o irmão Paulo. Ela está acompanhando. Então, nas suas orações, põe a irmã Valda, diga: Deus, desentupa a veia que tiver na cabeça entupida da irmã Valda, tira isso dela, esses desmaios, toda doença. Vamos ficar em pé, vamos orar. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 1 e verso 2. E havendo o Cordeiro. Quando se fala o Cordeiro, é Cristo, é o Espírito Santo, é a palavra, é o verbo. Simplesmente é terminologia de palavra, mas se atribui ao único Deus, viu? Ao único Deus. E havendo o Cordeiro, quem abriu não foi o irmão Brana, foi o Cordeiro, que é Cristo, não é? Aberto um dos selos, nesse caso é o primeiro. Olhei, João dizendo, né? Olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, animal da parte de Deus, no caso aqui é o primeiro, é o leão. Ele denunciando a trama do inimigo, então ele denunciou dizendo: vem ver.
E olhei e eis um cavalo branco. Veja, esse aqui já é o diabo, o animal da parte de Deus. Animal, besta, na Bíblia fala de poder, viu? Poder. Isso é a boca de Deus que tem nos revelado isso, o profeta. Então, João olhou e viu um cavalo branco. Cavalo, um poder vestido de branco. O irmão Branham disse, é imitação do verdadeiro Deus. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada, ele não tinha, foi-lhe dada uma coroa. Deus já tem. Aqui esse cavaleiro foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Senhor, ajuda-nos a ser verdadeiras testemunhas de Jesus, para tomar a palavra de Deus, porque ela é a única proteção da igreja, a palavra. Ajuda-nos a ter a ela, amar a ela, dar nossa vida por ela, e ela nos livrará nas nossas horas de apuros. Se nós parar por ela, ela parará por nós nos nossos momentos de apuros. Por isso que nós nunca podemos abrir mão da tua palavra. É a única que pode nos ajudar em momentos de apuro. Ajuda-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, podeis assentar, irmãos. Nós vamos prosseguir o estudo da mensagem, o primeiro selo. Eu não tenho pressa para terminar, eu tenho pressa para concebê-la em minha alma, a revelação da palavra. Vamos devagar, vamos prosseguir na página 33, parágrafo 231. Mensagem, o primeiro selo. Você que está em casa, nós temos muita gente em casa. Você que está em sua casa, pegue aí a literatura, o primeiro selo, 231, parágrafo. Os selos, vamos lembrar, antes de começar a estudar, prosseguir o estudo, os selos, o irmão Branham fala no 7º selo, que é como uma explosão de fogos de artifício. Explodiu tudo de uma só vez e foi de uma bola foi soltando aquelas outras explosões, mas foi tudo de uma só vez. Os selos trata tudo junto, do primeiro até o 7º, trata de toda a história da igreja, desde Jesus no Calvário até a segunda vinda, que será a destruição deste mundo, trata tudo aqui nos selos. Então foi revelado de uma vez. Por exemplo, o primeiro selo fala também do 6º selo. O 6º selo trata-se das pragas, que vai explodir este mundo, destruir este mundo. Então o 6º selo, os acontecimentos do 6º selo, que é a destruição da terra, do mundo, não foi falado só na literatura, no sermão do 6º selo que o irmão Branham pregou. Ele é falado também desde o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. No 6º selo é falado com mais ênfase os acontecimentos do 6º selo, que é a explosão atômica, terremoto, é o fim de tudo, a grande tribulação. Mas nos outros selos também fala dessa explosão. Como aqui vamos ler agora no 1º selo, 231. O profeta fala do acontecimento pós-arrebatamento da noiva, que será os 3 anos e meio, que é o 6º selo literal, que é a destruição desse planeta Terra e de todas as ordens do mundo, não é? 231. E romperão vulcões naquele grande último tempo, aos 3 anos e meio. É o clímax final da história da terra, da humanidade. A terra fará brotar vulcões. Nós temos bem aqui pertinho de nós, em Caldas Novas, aquelas águas quentes, eles sabem, geólogos sabem que são vulcões adormecidos. E outros lugares que ainda nem sabem ainda, mas eles estão lá. Estão esperando esta hora de Deus liberar eles para explodir esta terra, os vulcões. Então o profeta disse naquela hora
que a noiva for arrebatada, bombas explodirão. Deus liberará. Irmão Brando, está tudo a toque de botão, tudo eletrônico. Só apertar o botão, o foguete explode lá e joga a bomba. Já está programado em que nação aquela nação vai jogar aquela bomba atômica. A outra nação já tem a outra nação programada, está tudo cronometrado. Só falta apertar o botão que a coisa sobe e explode tudo. E assim os vulcões, terremotos, maremotos, ainda não explodiu, porque há um que a resiste, segundo Tessalonicenses 2. Deus ainda resiste, senão ainda tem eleito lá. Eu tenho que tratar com eles não podem passar pela grande tribulação, a destruição. Eu estou tratando com eles, mas se quietinho aí, vulcão, ó, calma. Calma, maremoto, terremoto, a bomba atômica, vocês militares, que são os militares que cuidam. E muitos deles bêbados, neuróticos, querendo revidar, Deus desanima eles. Não, você não vai apertar o botão enquanto eu tiver eleito lá. Segundo Tessalonicenses 2, há um que ainda detém. Mas a hora que o último eleito sair, irmão, veja, preste atenção nisto, vocês que estão na internet. Selos é o assim diz o Senhor. E romperão vulcões naquele grande último tempo, e o mundo explodirá, e vomitará, e assim por diante. E todas as fossas negras do pecado, e tudo que está sobre a terra será reduzido a nada. A nada. Que adianta nós colocar nossas esperanças nisso aqui? Tudo é tudo, será reduzido a nada. Isto queimará com um calor tão forte, que isso será como aquele alvejante que manda a cor da tinta de volta para a sua criação original. Aí São Pedro, profeta Pedro, veja bem, Pedro não era geólogo, Pedro não era que cuida do clima, como é que chama? Meteorológico. Pedro não era, ele era indouto, mal sabia se nasceu ou não, mas ele profetizou em 2 Pedro capítulo 3, ele disse: os elementos ardendo se derreterão. Por quê? Pedro sabia a caloria do vulcão? Não sabia, mas ele foi tomado com espírito profético. Derreterão, e aqui o profeta, o irmão Brana, disse: vai voltar tudo original, esses ouro nos colares dessas madames, vai derreter, voltar tudo para a terra. Ferro nos carros, dissolvido, virou lata de carro, tudo, vai voltar tudo original à terra. Que a terra está anêmica, eles extraíram o cobre, o ferro, extraíram tudo dela, o minério, a terra ficou anêmica. Para produzir tem que ser com agrotóxico, adubo, agrotóxico, mas ela será restaurada com fogo iminente, e todas as vitaminas que tiraram da terra voltará para a terra, por isso será uma terra forte de novo. Aleluia, assim será tão ardente o fogo de Deus, que transformará toda coisa imunda de volta em sua condição original novamente. Aleluia. Quando Satanás e todo o pecado é queimado e tudo mais, graças a Deus, que esse terrível atormentador que nós temos no nosso encalce 24 horas por dia, ele também vai ser queimado. Ô, irmão, isso é motivo de alegria para nós. Esse atormentador que nós temos no nosso encalce 24 horas por dia, ele está buscando uma brechinha para nos atormentar, vai se tornar cinza. Oh, obrigado, Jesus. Está chegando a hora, irmão. Calma, calma, tenha paciência, um pouquinho, e o que há de vir virá. Nós vamos ser tirados daqui.
Vamos ser tirados, restaurados. Creia, creia, continue agarrado nesta palavra. Então a terra, então ela brotará tão linda quanto ela foi lá no jardim do Éden. Tão linda ela será, tão virtuosa, como foi lá no início antes de ser desvirtuada. Isto é correto, aquela grande hora, o profeta diz, está bem à nossa frente. Irmão Brana pregou isso há 60 anos atrás. Se lá ele já disse, está bem à nossa frente, e hoje, depois de 60 anos, está bem à nossa frente. Oh, Maranata! Irmão, não tem outra esperança para nós. Tudo bem, você tem que levantar cedo, e quem pode trabalhar, trabalhe, lute com tudo que pode, mas não perca esta visão. Isso aqui é tudo passageiro, o que sobrar vai tornar tudo cinza, mas a minha esperança está bem à minha frente. Aleluia. 232. Durante o período da tribulação, aqui está o que eu quero que você observe agora. Uma coisinha que deixarei cair aqui. O que é, irmão Brana? Deixa cair para nós, irmão Brana. Então vai lá, segura. Durante esse período da tribulação, veja, a tribulação que é 3 anos e meio, 1260 dias, ou 42 meses, você computa 30 dias cada mês, dá 3 anos e meio. Então tá, durante esse período da tribulação, quando? Depois que a noiva tiver sido chamada, a noiva não passará pelo período, 1260 dias. E a igreja passado pelo período da tribulação, irmão, não queira trocar de ser noiva para ser igreja, não. Igreja é essa coisa meio termo, de qualquer jeito tá bom. Isso é conduta da igreja que vai passar pelo período da tribulação. Conduta de noiva é essa aí, eu vou estar lá. Se o negão, meu irmão Lourinho, deixar eu entrar para dentro, eu entro, mas eu vou ficar lá. Se eles me mandarem embora, eu volto, não entro dentro do santuário. Mas se eles deixar, porque o segredo é congregar. Veja, depois que a noiva tiver sido chamada, há um chamado para a noiva. E você acha que esse chamado está na frente? Já está aqui. Cada culto, o Espírito Santo está nos chamando para subir mais. Há muitas pessoas enganadas com isso, pensando que vai estar aí fumando, bebendo, comendo batata, enchendo a barriga de arroz com feijão. De repente, os chamados, vamos no arrebatamento. Não, esse chamado está acontecendo dia a dia. Cada dia o Espírito Santo está nos desgrudando dessas coisas naturais, desgrudando-nos do pecado, porque estamos em plena chamada. Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. Alarido é a chamada. Aleluia. A noiva chamada e a igreja passada pelo período da tribulação. Os 144 mil são chamados, são judeus, né? Pelas 2 testemunhas de Apocalipse 11, Moisés e Elias. Agora veja, eles, os 2 testemunhas, que são Moisés e Elias, eles profetizarão por 1260 dias, vestidos de pano e saco. Leia lá, Apocalipse 11, você vai ver isto. Parágrafo 233. Agora sabemos que este calendário romano, que nós temos aqui, que é o gregoriano, ele foi mudado. Lá em Daniel, capítulo 7, Daniel já profetizou que Roma trataria de mudar os tempos, os dias, os meses. E uma de muitas coisas que ela mudou foi os meses. Tem meses de 28 dias, meses de 31 dias, mas o calendário de Deus é 30 dias. Se conferir 1260 dias, dá 30 dias por mês. O profeta comenta isso aqui no parágrafo 233 do primeiro selo. Estamos lendo:
Agora sabemos que este calendário romano nós temos 28 dias e às vezes 30, 31. Mas normalmente o calendário tem 30 dias para cada mês, isto é correto. E tomando 1.260 dias e distribuindo por 30, veja o que você tem: 3 anos e meio, exatamente na mosca. Esta é a hora, este é o tempo destinado para que a mensagem messiânica seja pregada a Israel, como foi lá atrás, quando ele retorna e se faz conhecido em símbolo, pois quando ele vier, Messias vier, será introduzido para os judeus por profeta. Nunca Deus tratou com ninguém senão através de seus profetas. Isso é Amós 3:7. 234. Quando José foi levado, aí ele busca os tipos. Eu acho lindo, irmão Brana, porque ele não fala abobrinha, coisas, fantasia. Tudo que ele prega, que ele fala, ele puxa lá da Bíblia, os tipos. A Bíblia, ela tem raízes para sustentar a si própria. Não precisa de pensadores livres. 234, ele puxa lá o tipo de José do Egito com Jesus agora com os judeus. Quando José foi levado para o deserto e rejeitado por seus irmãos, por ser um homem espiritual, ele podia ver visões e interpretar sonhos. E quando ele o fez, ele foi levado para fora e foi vendido por quase 30 peças de prata. Ele tipificou exatamente a Cristo. Foi assim? Jesus não foi desprezado pelos seus irmãos judeus, vendido por 30 peças de prata. José do Velho Testamento é o tipo de Jesus, porque era o mesmo Espírito de Cristo nele, em José. 235. Observe o que aconteceu então. E observe que quando ele fez isto, José foi vendido, foi colocado em uma prisão, e um homem foi salvo e o outro perdeu, não é? Exatamente como Jesus, quando ele estava preso na cruz, um ladrão foi salvo e o outro perdeu, exatamente. 236. Foi jogado na sepultura, José foi jogado na cisterna, como morto, e foi levantado e se assentou à destra de Faraó. Jesus foi jogado na sepultura e foi levantado e assentado na destra de Deus. Pois ninguém podia ver Faraó sem primeiro ver José. Jesus hoje está à destra de Deus e ninguém pode vir ao Pai a não ser através do Filho. Isto é correto. Oh, coisa linda, irmãos. Os tipos encaixam Bíblia com Bíblia. Agora isso é para quem tem profeta. Quem não tem profeta faz um emaranhado. Página 34, parágrafo 237. E observe, todas as vezes que José saía do trono, lá do faraó, quando José saía daquela destra, daquele trono, observe, glória, aí estava José assentado à destra de Faraó, ao lado de Faraó. E quando José levantava para deixar aquele trono, a trombeta soava e dizia: dobre os joelhos todos, José está vindo. Aleluia. 238. Quando aquele cordeiro deixar o trono no além, hoje ele está no trono do Pai, assentado ao lado do Pai, como José estava sentado ao lado de Faraó. Mas quando aquele cordeiro levantar do trono no além, nos seus dias de mediação, quando ele deixar o trono ali em cima e tomar este livro da redenção, e sair andando para reclamar os seus, todo joelho se dobrará. Ali está ele, observe isto. Os tipos não falham. Lindo, lindo. A Bíblia não é um livro qualquer, gente. Por isso, se você ler a Bíblia sem revelação profética, vai ser uma mera história que você vai ler. Mera história bonita de José, ó.
Ih, ó, Virgem Maria, a história de José é bonita. Não, gente, isso aqui está falando de algo que aconteceria 6.000 anos, 4.000 anos lá na frente, com Jesus. Glória a Deus. 239. E quando José, rejeitado por seus irmãos, a ele foi dada uma esposa gentia, lá com o rei Faraó. Potifar lhe deu, ou melhor, Faraó deu a ele uma esposa gentia. E ele teve, porque ele foi rejeitado pelos seus irmãos hebreus, foi vendido para os gentios, e lá entre os gentios ele achou uma moça muito bonita e Faraó deu ela em casamento, casou com ela. Nosso José, os hebreus, que são os irmãos físicos dele, rejeitou ele veio para os gentios, e aqui no mundo gentílico ele achou uma moça bonita, uma igreja bonita, a qual você faz parte dela, e ele enamorou dessa moça, dessa igreja, e ele está para casar com ela, e vai levá-la para o palácio, nas bodas do Cordeiro, no período de 3 anos e meio. E enquanto ela estiver lá no palácio, ele vem através de Moisés e Elias para dar-se a conhecer a seus irmãos. 144.000. Vamos ler 239. E quando José, rejeitado pelos seus irmãos, a ele foi dada uma esposa gentia, Potifar, ou melhor, Faraó deu a ele uma esposa gentia, e ele teve filhos, filho dele, porque ele era judeu, mas os filhos nasceu no Egito. Então os filhos eram meio judeu, meio gentil, meio judeu. Foi um grande símbolo do velho Jacó, pai dele, lembra? Quando Jacó os abençoou, Efraim de um lado e Manassés do outro, os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, ele cruzou suas mãos e deu ao filho mais novo a bênção. E os 2 filhos foram adicionados às 12 tribos, que eram apenas 10 naquele tempo. As 2 tribos, Dan e Efraim, tinham sido destituídas por causa da idolatria. Os 2 filhos de José entrou no lugar deles. E Jacó abençoou o mais novo, e ele lhes abençoou em Jacó. E José, pai dos meninos, filho de Jacó, seu filho profeta, ali de pé diz: Pai, tu erraste. Disse: Tu colocaste tua mão direita abençoando o filho mais jovem. Na lei é o mais velho, sendo que era para ser o mais velho. José, o Jacó, o tipo de Cristo. O profeta José repreendendo o pai Jacó, profeta repreendendo a Cristo. Jacó, o velho, ancião, nas horas de morrer, barbudo, barba branca, disse: Não, meu filho, eu estou cego do olho físico, mas eu não estou cego do olho espiritual. É porque a bênção, se que é tipo, meu filho, é porque a bênção não vai ser do mais velho, que é os judeus, vai ser do mais novo, que são os gentios. Guarde-se aí, meu filho. Deus é que cruzou meus braços, não foi eu não. Falando daqui a 4.000 anos, a bênção não vai ser dos hebreus, vai ser dos gentios, do mais novo. O hebreu é o mais velho, o gentio é o mais novo. A bênção é para o meu filho mais novo, é para a minha igreja mais nova. É para a minha igreja mais nova. A mais velha é a hebreia, só que a hebreia titubeou, a bênção foi cruzada as mãos. É para a minha igreja mais nova, é a gentílica. Profecia. E o lindo da coisa é nós nos encontrar nessa profecia. Isso é sublime, meus amados. Você te encontrar englobado dentro no seio desta profecia. Você faz parte do filho mais novo de José, o qual Jacó abençoou com a bênção da primogenitura. Não é mais do filho mais velho, dos hebreus. A bênção da eleição de ser filho, agora é para o filho mais novo. Filho mais novo herda o que era para o filho mais velho. Filho mais novo é o gentio, a igreja gentílica.
herda o que era para a igreja hebreia. Ela perdeu o direito. Eles agora serão servos. Vai servir nós lá no palácio. Mas quem será a noiva não é eles mais. A esposa do Cordeiro é nós, os gentios. Irmão, isso não é pouca coisa não, irmão. Isso deveria fazer nós viver dia e noite com a cara no chão e dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter cruzado os braços e preferido o filho mais novo. Nós, gentios, petulantes, cheios de chantagem, qualquer coisa, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ser crente. Quando Deus forçou o velho Jacó a cruzar os braços para mudar a eleição, a primogenitura do mais velho para nós os mais novos, e nós dizemos: eu não quero. Falta de taca, não? Nós os gentios ganhamos de graça, estávamos destituídos da glória de Deus. Sabe por que fazemos isso? Porque temos pouca luz, pouca revelação da nossa eleição. Os eleitos eram o filho mais velho. A bênção da primogenitura toda a vida é para o filho mais velho. Porém, Jacó, Deus forçou ele a cruzar o braço e dar a bênção para o filho mais novo. Isso, só entende isso quem é eleito. Quem não é eleito lê isso como uma história comum. Porém, o eleito enxerga ele dentro desse programa de redenção, e lá, glória a Deus, se valoriza e não torna esse menino chantagista. Qualquer coisa, o diácono me olhou feio, não vou na igreja mais. Gente, é bom motivo de nós viver dando glória, 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 glória. Nada nos desanimar de perseverar, porque ser um salvo, não ter que passar pela grande tribulação, e depois herdar vida eterna, e depois lá do lado de lá não ser servo, ser a esposa, ser a rainha, está sentada na Santa Jerusalém. Os servos vai trazer alimentação para ela, ela estará no palácio, os servos não. E nós trocar esse privilégio por chantagem, por nhenhenhê, jogando fora uma coisa caríssima, que é a nossa redenção. Oh Deus, abra os nossos entendimentos espirituais. Por isso que eu persisto em dizer: você precisa ler esta mensagem, os 7 selos, no espírito profético, senão vai ser uma lenda, mais uma lenda que você vai ler. Se você não ler no Espírito de Cristo, vai ser mais uma mera história que você vai ler. Você tem que ler e te encontrar nisso. Aqui está uma coisa que não foi o William Branham que trouxe, foi a coluna de fogo que trouxe. Foi Deus, se abriu para nós. Igreja, ou é agora ou nunca que nós entendamos o plano da redenção que estava na mente de Deus e agora expressado através do ministério do 7º anjo. Não passe por cima disto, porque isso trata da sua, da minha, da nossa redenção. Coisa mais importante para um ser mortal é a nossa redenção, da alma. Glória a Deus. Aí o José, repreendendo o Jacó, sabe o que Jacó virou para José e disse no 240? Jacó é o tipo de Cristo, José é o tipo do profeta. Cristo é maior do que o profeta. Jacó virou para ele e disse: eu sei que minhas mãos se cruzaram, mas Deus a cruzou. Por quê? Israel, tendo o direito de ser uma noiva, rejeitou e vendeu sua primogenitura e saiu do filho mais velho, Israel, para o menor, gentios.
e as bênçãos passaram dali, através da cruz, para os gentios. Irmão, só esse parágrafo 240, só esse parágrafo 240, deveria nós fazer pular o resto da noite. Pular e gritar, dizer: digno é o Cordeiro. Obrigado, Jesus, pelo Senhor ter cruzado as mãos lá no Calvário e transferido a bênção dos judeus para nós, os gentios, e agora eu posso me incluir nisto. Obrigado pelo Senhor ter programado, ter lembrado de mim, e naquele cruzar dos braços, ali o Senhor me colocou no seu programa. Eu que não era filho, ali o Senhor me fez filho. Vamos lembrar, segredo de congregar. Eu tenho certeza que quem está na internet não está saboreando como estamos aqui. Tudo bem, mas não te acomodes aí não, viu? Segredo, aqui tem um segredo neste lugar. Não é que as paredes é importante, é o Espírito que está aqui dentro que é importante. Vamos mais, 241. Mas observe, após aquilo, veja, através daquilo, quando todos, ele tomou sua noiva. Mas quando aqueles rapazes desceram para comprar alimento, lá na casa, no Egito, na casa de José, os rapazes, os irmãos dele, os hebreus, os 11 irmãos, né? 242, este é um quadro tão bonito. Eu estou fora do selo agora, mas eu simplesmente tenho que dizer isto. Veja, porque você entenderá melhor o quadro, eu creio. Observa, irmão Brana puxava esses tipos para a pessoa entender melhor. 243, agora quando eles desceram para comprar alimento, você lembra dos filhos de Jacó? Houve aquela seca de 7 anos lá na Palestina. Eles pegaram os jumentos, foram comprar alimento lá no Egito, onde José governava, tinha fartura. Foi lá comprar e não sabia que aquele segundo faraó era o José que eles tinham vendido há anos atrás. Foram comprar alimento, vocês sabem, José os reconheceu imediatamente. Deus conhece os seus. Nós demoramos para conhecer a Deus, mas Deus nos conhece de primeira vista. José reconheceu seus irmãos na primeira vista, mas não pôde expressar, segurou. E José era filho da prosperidade, não importava onde ele fosse, sempre onde ele estava, prosperava. Você faz parte disso, meu irmão, minha irmã. Eu estou falando para nós nos conscientizar mais da bênção que está sobre nós. A bênção da nossa oração, da palavra que falamos, bênção da prosperidade. O problema que não acontece é porque nós não cremos em nós. O anjo diz ao irmão Brana: se você conseguir fazer com que as pessoas acreditem em você. Olha, se a gente não acredita na gente, como é que vai fazer os outros acreditar? Se você não acredita na sua oração, como que os outros vão ser beneficiados com ela? É hora de nós vestir a roupagem da qual estamos admirando por anos. Esta é a roupagem de Eliseu. Ele admirou demais nas costas de Elias, mas chegou um momento, ele disse: agora eu tenho que vestir essa roupagem de Elias. Por anos nós temos admirado esta roupagem de William Brana. Agora chegou a hora de nós vestir essa roupagem. Foi um homem ungido, agora é uma igreja ungida. Se você não acreditar, como vai funcionar? Glória a Deus, a igreja deve ser vestida com isto. Eu estou aonde agora? O parágrafo 244. Vocês esperem até que ele venha à terra novamente. Espere até o nosso José voltar. Vem, o deserto florescerá como uma rosa, porque ele é filho da prosperidade. O filho da justiça levantará com cura em suas asas. Ó, que coisa! Todos aqueles cactos ao redor do Arizona
se transformarão em lindas árvores ali. Será lindo. Arizona é um deserto, lá dos Estados Unidos, deserto mesmo, seco. Já produz cacto porque a árvore natural morre. Seco, temperatura super seca. Mas o irmão Branham disse, quando nosso José voltar, os desertos vão florescer. Ele vai controlar a umidade relativa do ar. Não vai ter lugar com umidade baixa, outro mais alto. Vai ser tudo fartura, produtivo. Não vai ter terra que não produz, outra produz. Tudo deserto vai produzir. Nosso José está vindo, amados. Nosso José está vindo. Ei, louvado seja. 245, observe aqui, vem ele e ele faz uma brincadeira com eles ali, José, né? E ele se coloca de pé e disse, está meu pai ainda, está vivo? Vem. Ele queria saber se o pai daquele rapaz estava vivo. E ele disse, sim, ele sabia que era irmão deles, mas você observou quando ele estava prestes a se revelar a seus irmãos? Ele encontrou o pequeno Benjamim que havia nascido depois que ele havia partido. Benjamim nasceu depois, o qual representa aqueles judeus, estes 144 mil que estão se reunindo bem ali agora. Está lá, os 144 mil representa o pequeno Benjamim, que José não conhecia. Benjamim nasceu depois que José morreu, da mesma mãe. Depois que José saiu, foi vendido, da mesma mãe, Raquel. Esses 144 que estão lá, vieram à cena depois que Jesus saiu de lá no Calvário, né? E quando ele retornou, ele disse, ele olhou para Benjamim, seu coração estava quase partindo. É o que está acontecendo. Nosso José, Jesus, está para casar com essa noiva gentia, mas ele tem desejo demais, ele está saudoso de conhecer seu irmão Benjamim, que está lá, são 144 mil. Lembrando de seu coração está partindo de saudade, de conhecer o seu irmão caçula, o Benjamim, que são 144 mil. Você diz, eu estou com vontade de ir para o céu, muito mais vontade Jesus está de nos levar para o céu, para ele se dar a conhecer a seu irmão caçula. 247, recordem, eles não sabiam que ele podia falar hebraico, os irmãos de José, porque ele falava egípcio, né? E ele estava usando o intérprete para falar o hebraico com os irmãos. Ele agia como se fosse um egípcio, José. Vem? E então, quando se deu a conhecer, ele queria ser reconhecido. Ele continuou olhando para o pequeno Benjamim. Recorde, ele dispensou sua esposa, mandou ela ir lá para o palácio. E ela estava no palácio quando ele se deu a conhecer a seus irmãos. A noiva gentia, a esposa, depois de Jesus ter sido rejeitado pelo próprio povo, ele tem tomado uma noiva gentia aqui, e a tirará daqui ao palácio, as bodas do Cordeiro, a casa de seu pai na glória, para a ceia das bodas, e regressará de mansinho, através de Moisés e Elias, para se dar a conhecer a seus irmãos, os 144 mil desta vez. E ali está ele de pé nesse então. E recorde, olhe como os símbolos são perfeitos. Bíblia casa com Bíblia. E quando ele voltou para onde estavam, ele olhou para baixo para eles e ele disse, começou a olhar para os seus irmãos ali no palácio. O seu irmão Benjamim, que ele tinha tanto desejo de conhecer. E eles começaram a conversar com ele. E eles disseram, agora Rubem, sabemos por que estamos nisto agora. Veja, porque você sabe o que nós fizemos, nós colocamos este rapaz naquela situação. Agora nós não deveríamos ter vendido nosso irmão. Aquele era o irmão deles ali de pé, aquele príncipe poderoso, e eles não sabiam disso até então.
conversando ali, lembrando que eles tinham vendido José, o seu irmão, e não sabia que o José estava ali, falando egípcio junto com eles. Eles não reconheceram. Porém José sabia de tudo, entendia tudo, sabia, reconheceu todos eles. Estava ali, não estava contendo suas lágrimas, vontade demais abraçar eles. 250. Esta é a razão pela qual Israel não pode entendê-lo até hoje. Ainda não é hora para saber disto, que eles é que mataram o seu José, o Messias, né? Lá no Calvário. 251. E então eles pensaram que ele não podia entender hebraico, e começou a conversar em hebraico, falar da história deles em hebraico. Pensou que José não entendia. José estava entendendo tudo que eles estavam falando, mas ele estava ouvindo bem ali o assunto deles. E eles disseram: agora por isso estamos aqui, vendemos nosso irmão, e o juízo caiu sobre nós, por isso caiu essa miséria. E José, quando ele olhou para eles, ele não podia suportar mais as lágrimas, tensão. 252. Agora recorde, sua esposa e filhos estavam no palácio naquela hora. Presta atenção nas colocações proféticas. Quando José foi dar a conhecer a seus irmãos, sua esposa e seus filhos estavam no palácio. Quando nosso José for a Israel, a dar a conhecer aos 144 mil que estão lá, na maior expectativa, a esposa dele, você crê que se é a esposa do nosso José, estará nas bodas do Cordeiro? Irmão, isso está diante de nossos narizes. Esse episódio, santos estarão fora de sua presença, quando ele estará tratando com seus irmãos. 253, e ele disse, ele não aguentou e abriu a boca. 253, eu sou José, vosso irmão. Eu acho que houve uma explosão. Abra sua Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 45, só do verso 1 ao verso 4, só para você ter a noção da explosão de gritos, de alegria que houve quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Abra a Bíblia, Gênesis 45, capítulo 45, podia ler mais, mas só do verso 1 ao verso 4, só para você ter a noção da explosão de gritos de alegria que houve lá, e haverá lá quando os judeus reconhecerem Jesus, seu irmão. José dá-se a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45 de Gênesis. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo varão egípcio. E ninguém ficou com ele. Ficou sozinho José com seus irmãos. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, aí vem o verso 2, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam lá da casa de Faraó, e longe, o grito de alegria, de júbilo: José, você é nosso irmão. Dos dois lados, do lado dos irmãos e do lado dele, lágrimas, gritos. Mas José, você podia ter nos matado, porque nós fizemos mal contra ti, te jogamos na cisterna, te vendemos para os mercadores egípcios, e agora você nos dando a chance, por 2 ou 3 vezes viemos comprar alimento, você não cobrou, colocou dinheiro na nossa mala e não cobrou, sendo que você tinha todo direito de nos fulminar, José. Oh, amados, nosso Deus é bom. Nosso Deus é bom, irmão Edinho. Ele é o nosso José. Ele não cobra, Ele perdoa. Veja a altura do choro, do grito, daquele encontro de José com seus irmãos. Analise como será lá com os judeus. Gente, se lá com os irmãos de José, se lá com os judeus vai ser assim, por que nós aqui também não desabrochar em glória a Deus, em aleluia, em conhecer o plano de nosso José para conosco?
Verso 2: e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó ouviu. De longe ouviu os gritos, os doidos lá gritando no meio daquele salão. Doido? Ali estava algo tremendo acontecendo. Verso 3: e disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante de sua face. Verso 4: e disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim, não tenha medo de mim não. E chegaram-se então, ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Eles ficaram com medo, agora ele vai nos matar. Ele falou: não vou matar não, eu vou vos salvar, eu vou vos estender a mão de misericórdia, eu não sou mau, eu sou bom. Ele estava dizendo. Oh, meus amados, dá vontade de ser mais crente, gente. Dá vontade de ser mais crente. O nosso José é bom. Nosso José é o nosso Cristo. É o nosso Cristo. Mas eu vou parar aqui. Sexta-feira que vem a gente prossegue. Sexta-feira que vem, o relógio já passou da hora. Mas volte para casa dando glória a Deus, gente. Ao ponto que os vizinhos ouçam você gritando glória a Deus na sua casa. Para que essa vergonha de dar glória a Deus? Eu creio que como acontece na minha casa, acontece na sua. Na minha casa tem dia que a gente vai dormir já de madrugada, que os vizinhos bebem cachaça, fica cantando, solta aquele som na maior altura deles lá, de rock and roll, dá tiro, solta foguete, e a gente vai dormir lá para madrugada, porque eles não deixam de dormir pelo barulhão. E por que nós também não podemos promover um barulhão de glória a Deus e aleluia, atrapalhar o sono deles? Atrapalhar o sono deles. Glória a Deus! Eu pude reconhecer o meu José, o meu Jesus. Ele me deu uma segunda chance. Cruzou os braços do velho Jacó, transferindo a bênção do judeu para os gentios. Oh, irmãs, parabéns por vocês amarem essa mensagem. Parabéns, irmãos, por vocês amarem essa mensagem. É motivo, irmão Edinho, de dar glória a Deus mesmo. Porque o que ele fez, cruzou os braços. A primogenitura era para o filho mais velho, era para os hebreus. E ele transferiu para nós o filho mais novo, o gentio. Oh Deus, ajude nós a ter um comportamento mais de gratidão. Porque qualquer coisa nós estamos cobrando de Deus. O irmão Brana disse assim: olha, se ele apenas tivesse me salvado, não tivesse me dado botina, nem comida, nem roupa, nem nada mais, já era motivo de eu viver agradecendo por ele ter me salvado. E veja, além dele me salvar, ele me dá roupa, calçado, casa e tanta coisa. Gente, nós temos razão sobeja de ser o povo mais feliz da terra, por ser reconhecido pelo nosso José. Vamos terminar. Pastor Samuel, faz o encerramento. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a ser agradecidos. Amém, graças a Deus. Vamos dizer graças a Deus. Louvado seja o Senhor por essas palavras maravilhosas que têm penetrado dentro de nossas almas. Enviamos a nossa saudação a todos que nos acompanhou nesta noite, pelas conexões, pela internet, na Bahia, em Brejinho das Amentistas, Creuza e família, Maria e Lenice Brito, em Guanambi, Laudelina e família, em Salvador, Sandro Rocha e família, no Distrito Federal, em Águas Claras, Josué Cardoso e família, em Brasília, Aira Ramos, também Mateus Barbosa, em Braslândia, Divino Pires e família, Márcia e filhos, em Ceilândia, Eupídio e família, Inaldo e família, Leonardo Leite, Valdinei e família, José Orneide e família,
o Anderson e família. No DVO, Cleonice, Miguel e Gabriele, também Hudson Júnior e Leandro. No Gama, Poliana, Pedro de Vasconcelos e família, Karine e Ana, Irani e família, Geraldo Borba, Meire e Juninho, Bete, Simone Santos e família, João dos Santos e Belmira. Em Planaltina, João Batista. No Recanto das Emas, Glauter e família, Josina, Socorro Marques e Walter e esposa. No Riacho Fundo, Glauco e família. Em Sobradinho, Eronildo e família. Em Santa Maria, Irene e família, Joana Feliciano, Lindete e Rebeca e Paulo Sabino. Em Taguatinga, Ana Késia e Tainá, Gabriela e família, Isaac e família, Lourenço Vaz. Em Goiás, em Águas Lindas, Geralda Dias e Merci Tavares. Em Alto Paraíso, Giane Cunde. Na Cidade Ocidental, Douglas e Ana, Maiki e Aparecida Fogaça, Wesley Carvalho, Wilkerson e Sabrina. Na Fazenda Boa Esperança, Jorge Cunde e família. Em Hidrolina, Sandra Alves e Yaciara Coraci. No Jardim ABC, Fernando e família. No Jardim Gá, Adriana Félix e família. Ana Raquel, Cassiano e Verlene. Damião Cassiano e família. Daiane Braga, Irene e filhos. João Leite e Augustinha. Lucas e família. Magali Dourado, Maria Marques, Pedro Siqueira, Maria José, Alusca e Vitória, Vânia e família, Vinícius, Valdênia Nunes, Zeferino e Yara. No Jardim Zuleika, Sara e família, também Stephanie e Leonardo. Em Lusiânia, Israel e família, José Neto, Josefa e Ivone, Lúzio e família, Maria Olímpia, Patrocínio e família, Virgílio e família. Em Minas Sul, Maiara e Bruno, também Samuel, pastor Samuel Cunde e família. No Novo Gama, Antenor e Nilza, Lloyd e Michael, Maria e Natanael, Maria Eugênia e família, Sheila Regina, Stephanie e Ingrid. Em Planaltina, Crenilson e Maria. Em Santo Antônio, Gilmar Meireles e família. Em Valparaíso, Aurelina Maria, Cícero de Sá, Cida Campos, Edileuza e Artemísia, Edmilson Araújo e família, Érica e Júlia, Jacira e João Vitor, Júnior e Amanda, Ruth, Marcelo e Isabela, também Wanda Alessandra. Em Vianópolis, Sebastião de Souza. Em São Miguel do Araguaia, Arlindo Fernandes e Palmeirinda Pinheiro. No Mato Grosso, em Confresa, Sirlene Cirino. No Mato Grosso do Sul, em Dourados, Genesi e Teuvina. Em Minas Gerais, em Montalvânia, Esther Farias. Em Medina, Marlene Lopes. Em Periperi, Fernanda e filhos. Noêmia Lisboa, pastor Edson e família, Luiz Siqueira e família, No e família, Tiago Brito e Wagner e família. No Riacho Novo, Ornelina e Tiago, Isabel e família, Maria, Beto e Samuel. Em Teoflotone, Milza e família, também Walter. Em Uberlândia, Jonas Rosa. Em Umburana, Nilza e família. No Paraná, em Cambé, Marialva Rodrigues. Em Curitiba, Wilson Vale. Em Irati, Deise, também Ezequiel Quintiliano e família. Em Marialva, Dirce Rodrigues. Em Maringá, Olívia Leal. No Pernambuco, em Recife, Pacheco e família. Em Rondônia, em Porto Velho, Marlúcia Macedo. Em Santa Catarina, em Chapecó, Cíntia Andrim. Em São Paulo, em Araçatuba, Edilberto e Ana Célia, Fumil e Neuza Camimura. Em Cajamar, Ageu e Miriam, também Claudete e Fátima. Em Conchal, Herculano e família. Em Guararapes, Edna, Heloísa, Tatá e Cido. Em Itapira, Heitor e família. Em Jundiaí, Tiago Clementino. Em Jaú, Belmiro Sanches, também Jesus e Clares. Em Louveira, Luiz Oliveira. Em Mogi das Cruzes, Adriano e família. Em Morro Doce, Valdirene Araújo,
Reis Araújo Isaac. Em Ouro Verde, Marcelo Rodrigues. Em Presidente Prudente, Isabel Gonçalves e família. Em Ribeirão Preto, Joel Carlos e João. Em Rubiácea, Aparecido Ferreira e Orminda Neves. Em Santo André, Sheila Camelo. Em São Paulo, José Braz e Rose. Também Jonas Roberto, Lucinéia Vieiro e Caroline Vieiro. Em São Manuel, José Ferreira e família. Aproximadamente 3.800 conexões que nos acompanhou nesta noite. Que o Senhor Jesus continue abençoando, recompensando a todos os irmãos. Aqui veio uma gratidão, um testemunho do irmão Cassiano Siqueira. Ele diz assim: após o culto de quarta-feira, no qual pedi oração, quando meu irmão chegou para me levar ao hospital, eu disse a ele que só iria depois do culto. Fui ao hospital, pois pelos sintomas que estava sentindo, estava com infecção urinária e no intestino, febre alta, dor de cabeça e diarreia. Fizeram os exames e não acharam nenhuma infecção. Agradeço a Deus pela cura. Também fui curado de pedra na vesícula. Já estava com cirurgia marcada e Deus me curou. Ele diz: agradeço as orações do pastor Adalto e toda a igreja. Ele conclui: fiz também um exame no qual constatou muitas pedras nos rins. Peço que continue orando por mim. Aleluia. Aí você vai lembrar do que eu falei no início. A sua oração tem peso. Porque se não tiver cuidado, pastor Samuel, fica muito comum. Vamos orar pelos pedidos de oração. E cita o nome e ora aquela oração. Todo mundo ora assim, uma oração sonolenta, sem pôr o coração na oração. E vocês estão vendo, mesmo a oração sonolenta que às vezes nós fazemos, Deus ainda ouve. Temos o caso do irmão Cassiano, agora de pouco tempo, né? Tivemos semana passada, a sogra da irmã Sama, ela me ligou ontem, que ela teve um AVC e a irmã Sama, lá em Uberlândia, a sogra dela, teve um AVC, ela não é crente. E a irmã Sama ligou aqui, a igreja orou no dia, e o certo é que daquele dia ela foi recuperando, e hoje ela ganhou alta, já está falando de tudo, consciente, sem nenhuma lesão. Ela foi lá ver. Então, e qual foi outro dia aqui? Qual foi outro? São vários. Lembrando da irmã Terezinha também, não é? A própria irmã, filha da irmã Terezinha, irmã esposa do sargento, irmã Brígida, também pela oração, pelo telefone ela foi curada. E ele colocando nessa lista a irmã Valda, eu creio que foi alguma veia, algum entupimento de veia, por isso está provocando esse desmaio. Deus desentupa essas veias do cérebro da irmã Valda. Amém? Essas coisas, esses testemunhos devem nos responsabilizar mais. Quando alguém enviar o nome, eles enviam porque crê na oração, não só de quem está orando aqui no microfone, mas de toda a igreja. E assim vai ser se nós acreditarmos. Obrigado, irmão Cassiano, pela fé que o irmão exerceu. E todos. Amém. Vamos nos colocar em pé, agradecermos a Deus por esta reunião e continuarmos orando pelo nosso irmão Cassiano. Cremos que Deus já tem dado a vitória para ele também a respeito dessas pedras. Vai quebrar essas pedras dos rins dele. Amém. Deus quebra. Senhor Jesus, nosso Aleluia. Deus e eterno Pai. Aleluia. Nós estamos tão satisfeitos, Senhor, com a Tua bondade, Pai, com a Tua misericórdia, Senhor. Ajuda. Aonde o Senhor tem falado nesta casa, ajuda, aonde o Senhor tem, ó Deus, dado curas, milagres ao nosso favor, Pai. Ainda que nós não merecemos, mas o Senhor tem dado, Pai, tantas bênçãos. Colocamos ainda o nosso irmão em Tua presença, a irmã Valda, Senhor. Ó Deus, eles creem nesta palavra, Senhor. Eles creem na oração desta igreja.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Pai. E nós oramos com amor, Pai, crendo que o Senhor já tem dado a vitória a cada um de nossos irmãos, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, a qual nós ouvimos nesta noite. Ó Deus, que o Senhor continue conosco, Pai, no decorrer desta noite. Leva-nos em paz, guardados, protegidos com a Tua mão de misericórdia, Senhor. E que amanhã possamos estar aqui novamente, Senhor, Te louvando, Te adorando, Pai, bendizendo o Teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém.